Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre lógica de programação e algoritmos. É interessante para quem não é da área, para quem está começando agora, né? É um assunto que é um pré-requisito para você entender como funcionam as ferramentas de programação, né? E eu espero que esse conteúdo seja bem bacana, bem útil para você. Vamos lá. Afinal, o que é lógica de programação? A gente pode dizer que é a capacidade de estruturar e organizar tarefas em um raciocínio lógico, de maneira que tenham um comportamento integrado e atinjam um objetivo. Por exemplo, tomar café, levantar, banho, pegar guarda-chuva, trabalhar, verificar se está chovendo, escovar os dentes, tudo isso organizado com o início e fim. Tá? Então, são várias tarefas que você organiza elas, tá, em uma sequência lógica para desenvolver um determinado trabalho ou atingir um objetivo. Agora, organizando aquelas tarefas que nós vimos lá, todas soltas, né? Então a gente pode, por exemplo, colocar aqui, primeiro levantar, depois tomar um banho, tomar café, escovar os dentes, e aí nós temos uma decisão aqui, né? Verifico se está chovendo. Se está chovendo, eu pego o guarda-chuva e vou trabalhar. Se não está chovendo, eu vou trabalhar. Tudo isso não esquecendo que você precisa definir onde começa e onde termina. Tá? Então, quando você tem as tarefas organizadas de uma maneira lógica, né, para que elas tenham esse comportamento integrado para atingir um objetivo, qual seria esse objetivo? O que elas fazem? O que esse conjunto de tarefas, na verdade, organizadas, elas representam? Nós chamamos de algoritmo. Exatamente. Então, o algoritmo, nós podemos dizer que é esse conjunto de tarefas, né, organizadas dentro de um raciocínio lógico para cumprir um objetivo. Bom, isso é um exemplo do dia a dia, né, para que você possa entender antes da gente começar a falar de uma matéria técnica, né? Então, você pode ver que o algoritmo está no seu dia a dia. Você não precisa estar programando no computador, fazendo coisas computacionais para você fazer um algoritmo. Não. Né? Na verdade, qualquer tarefa ou qualquer lista de tarefas organizadas é um algoritmo. Então, assim, podemos dizer que é uma sequência finita de instruções, isso é importante, tá? Finita de instruções, que elas são bem definidas e não ambíguas, ou seja, cada uma das tarefas elas tem um sentido único, tá? E elas podem ser executadas mecanicamente num período de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Né? Como eu falei, isso aqui pode ser feito um algoritmo tanto mecanicamente, nas tarefas do seu dia a dia, como dentro da informática, como que nós vamos ver mais adiante. Tá? Essa é uma definição, para você ter uma ideia, é uma definição que está no Wikipedia. Tá? Não sou nem eu que estou colocando isso. Se você for buscar no Wikipedia, você vai encontrar a definição de algoritmo exatamente como está aqui. Tá? Eu tirei de lá para você ver. E tudo isso, né, nesse nosso exemplo aqui, é para fazer o quê? É para cumprir a função de ir ao trabalho. Então, ir ao trabalho, nós podemos dizer que é o nosso algoritmo. Né? Então, você, desde a hora que você levanta, né, até você ir trabalhar, você pegar o caminho do seu trabalho, né,
Ou se você trabalha em casa, você começar a trabalhar, você tem uma série de etapas que você vai cumprir. Lógico que você pode trocar essas ordens, né? Isso vai de acordo com cada um. Mas elas organizadas representam essa lista de tarefas que é o algoritmo, e nesse caso é um algoritmo de ir ao trabalho. Então nós temos alguns exemplos de algoritmos também aqui. Vamos lá. Então, por exemplo, cadastrar um cliente. A gente estava falando de um exemplo mais voltado para a área de tecnologia, então nós vamos falar aqui de cadastrar um cliente. Então, eu tenho um sistema onde eu vou fazer o cadastro do cliente de uma determinada loja. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer a validação do CPF, né? Eu vou verificar se o CPF é verdadeiro. Tenho como fazer isso acessando o banco de dados na Receita Federal e checar se esse CPF existe ou se é um CPF inventado. Aí eu tenho um segundo passo, que é verificar se o CPF já existe no cadastro da loja, para saber, né, se esse cliente ele já não foi cadastrado na loja anteriormente. Depois eu tenho uma sequência que é gravar os dados do cliente, ou seja, todas as informações que foram digitadas ali, elas serão gravadas, né? E para finalizar, eu vou enviar um e-mail de confirmação para o cliente. Então, este é um algoritmo para cadastrar o cliente. Tá ok? Então, como você pode ver, é uma lista de etapas que são executadas, né? E que elas constituem um algoritmo, neste caso, para cadastrar um cliente. Agora, usando um outro exemplo, calcular a área de um triângulo, por exemplo, né? Então, assim, vamos usar o caso genérico para calcular a área de um triângulo, né? Então, nós temos lá um triângulo, base, altura. Então, como que se pode montar uma lista de tarefas? Então, eu obtenho a base, o tamanho da base, obtenho o tamanho da altura, né, a medida da altura, multiplico a base pela altura e divido o produto delas por 2. Então, está ali a fórmula. Não deixa de ser um algoritmo. Como vocês podem ver, é uma sequência de tarefas que são feitas com um objetivo fim, que é calcular a área de um triângulo. Tá? Então, coloquei dois exemplos completamente diferentes, tá? Mas que ambos servem como exemplo de um algoritmo. E aí nós temos algo em algoritmos que se chama problema de parada. O que é esse problema de parada? Então, assim, alguns autores eles restringem a definição de algoritmo para procedimentos que eventualmente terminam. Tá? Então, eles não gostam de deixar isso no infinitamente, né? Como na nossa definição anterior, que era colocado em tempo finito, né? Eles dizem o seguinte, que ele pode não acabar. Então, realmente, o Marvin Minsky constatou que se o tamanho de um procedimento não é conhecido de antemão, tentar descobri-lo é um problema indecidível, já que o procedimento pode ser executado infinitamente de forma que nunca se terá a resposta. Isso pode acontecer realmente. Tá? Então, se você não consegue mensurar o tamanho do processo, né, ou do procedimento, você não consegue enxergar o fim dele. Então, assim, é quando você sabe que existe um fim, mas nem imagina, nem faz ideia quando que ele vai chegar. Tá? Ah, mas isso é fácil de acontecer? Sim, muito fácil de acontecer. Existem processos que eles são muito longos, muito demorados, e você não consegue determinar quando que ele vai terminar, né? Você não consegue dizer quando que ele termina. E tem processos que, por algum problema de lógica, algum erro de lógica, eles não terminam. Eles ficam no que nós chamamos de looping infinito, né? Então ele fica num laço de repetição eterno ali.
E aí eu vou mostrar para vocês essa situação. Então aqui, um exemplo bem simples de erro de lógica. Então eu tenho um processo onde eu digito um número, adiciono 2 ao valor digitado, e aí eu faço uma pergunta: o valor é igual a 10? Se o valor não for igual a 10, eu torno a adicionar 2 ao valor digitado e torno a perguntar se o valor é igual a 10, e assim eu fico repetindo até que o valor seja igual a 10 e ele seja exibido o número na tela. Tá? É um exemplo muito simples, só para exemplificar o que seria um erro de lógica. Então vamos fazer aqui um teste. Tá? Vamos lá. Vamos supor que eu digitei 6. Adiciono 2 ao valor digitado. 8. O valor é igual a 10? Não. Então eu torno a adicionar 2 ao valor. Então 8 mais 2, eu tenho aqui 10. O valor é igual a 10? Sim, o valor é igual a 10. Bacana. Então ele vai seguir um outro caminho, que é mostrar o número da tela. E acabou meu processo. Tá? Esse processo ele é simplesmente para isso. Bom, então agora nós vamos partir para o erro de lógica. Veja, o mesmo processo e eu só vou digitar um outro número. Agora eu vou digitar o número 7. 7 mais 2, eu tenho aqui 9. 9 é igual a 10? Não, não é igual a 10. Então eu vou adicionar mais 2 ao valor digitado. E aí eu terei aqui 9 mais 2, eu terei 11. Olha só, 11 é igual a 10? Não, não é igual a 10. Então eu vou adicionar mais 2. 11 mais 2. 13. 13 é igual a 10? Não. Então você percebe que eu caí numa repetição que não vai ter fim. Por quê? Porque eu já passei do número 10. Né? Por que isso? Porque eu não previ que o número ímpar, quando o número digitado fosse um número ímpar, eu nunca teria o número 10. Né? Nunca obteria o número 10, e sendo assim, eu nunca teria a saída para exibir o número na tela. Então esse é um exemplo bem simples e clássico de um erro de lógica. Tá? Teria como consertar isso? Sim, teria como consertar isso. Eu poderia colocar, por exemplo, em vez de perguntar se o valor é igual a 10, eu poderia perguntar: o valor é maior do que 10? Então, se eu perguntar o valor é maior do que 10, então, sendo par ou sendo ímpar, uma hora seria maior do que 10, e aí o número seria exibido na tela e caminharia para o final do programa. Tá certo? Então, tá aí um exemplo de erro de lógica. E aí, simplificando, né? A maneira mais simples de se pensar um algoritmo é por uma lista de procedimentos, conforme eu falei agora há pouco. Tá? Então você tem que definir essa lista onde as instruções são executadas passo a passo, a partir do começo da lista, tá? E uma ideia que pode ser facilmente visualizada através de um fluxograma. E aí muita calma, porque fluxograma eu vou explicar detalhadamente, é a nossa próxima matéria, tá? Eu vou falar sobre fluxograma e aí vocês vão conseguir enxergar. O fluxograma ele serve para você enxergar as questões lógicas de um processo de uma maneira visual. Tá? Então nós não vamos falar ainda de comandos de programação. Nós vamos falar, tentar trabalhar essa questão de lógica. E aí, por exemplo, vamos falar sobre o cálculo do MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Então, como que a gente faz? Eu posso criar uma lista. E vejam que essa lista, tá, essas 4 etapas que eu estou colocando aqui do lado, elas registram exatamente o procedimento do cálculo. Então, primeiro, informar 3 números inteiros e positivos. Ok, tenho ali 4, 6 e 15. Segundo passo, dividir pelo menor número primo possível. Então, menor número primo possível,
entre 4, 6 e 15, 2. Então, nós chegamos lá, 2, 3 e 15. Terceiro passo, repetir a divisão até que todos os quocientes sejam iguais a 1. Então, ó, até deixei marcado aqui o passo 3, que esse passo 3 é a condição, é uma condição. Ou seja, eu vou ficar repetindo o passo de dividir pelo menor número primo possível até que os quocientes sejam iguais a 1. Tá? Então, essa é a condição. Então, vamos lá. A gente continua fazendo as divisões sucessivas aqui e nós temos, no final, todos os quocientes 1. E aí vamos para o passo 4. Temos aqui todos os quocientes iguais a 1. Passo 4, multiplicar os divisores para obter o MMC. Então, multiplicando ali os divisores, eu tenho 60, que é o MMC. Tá bom? Então, é um exemplo bem simples e real, né, do que nós podemos utilizar um algoritmo. Inclusive, nós podemos fazer um programa de computador para fazer o cálculo do MMC exatamente como está nesse exemplo aqui. A gente pode ver isso posteriormente. E aqui um outro exemplo bem diferente, né, de como a gente pode aplicar os algoritmos. Então, por exemplo, um jogo que muita gente conhece. Então, você imagina quantos algoritmos são aplicados para que você consiga fazer algo muito simples no jogo. Se você parar para pensar, é algo muito simples, né, que você tem que fazer. Mas existem várias fórmulas que são calculadas para que esse jogo possa acontecer. Então, trajetória, velocidade, incide também a gravidade, ângulo. Então, são várias coisas, vários algoritmos, vários cálculos acontecendo para que você possa jogar. Então, é o que eu já destaquei no vídeo sobre carreiras, e torno a falar aqui, o pessoal que vai fazer games, né, vai estudar para fazer games, não é mais fácil. Pode ser mais divertido, mas não é mais fácil, porque você não está livre de ter que saber tudo que qualquer programador precisa saber e mais um pouco, né, para poder implementar as leis da física, por exemplo, em um jogo, tá certo? E aqui um outro exemplo, onde nós temos vários algoritmos, né? Eu falei anteriormente sobre o cadastro do cliente. Então, quantos algoritmos existem trabalhando por trás desta tela aqui? Para cada botão aqui que você está vendo executar as suas tarefas, né? Você tem uma lista de algoritmos aí para que esse sistema de informática ele funcione, esse cadastro de produtos, como está no exemplo aqui, tá certo? Então, como você pode ver, algoritmos é uma coisa muito simples e que está presente em tudo que a gente faz, desde a hora que nós levantamos para fazer as nossas atividades do dia a dia. São vários algoritmos que nós executamos, tá? Até um jogo ou o desenvolvimento de um sistema de informática, qualquer coisa. Tudo nós temos a utilização, a aplicação de algoritmos. Tá ok, pessoal? Então, no próximo encontro, a gente vai falar sobre fluxogramas, tá? E aí nós vamos começar a ter as nossas listas de exercícios, tá certo? Vou explicar direitinho para vocês o que são os fluxogramas, vou passar para vocês alguns exercícios, e aí, numa outra aula, eu passo a correção desses exercícios, mas é muito importante que vocês prestem atenção nesse vídeo e façam a lista completa para que vocês possam amadurecer direitinho essas informações e a gente possa passar ao próximo estágio, que a gente começa a falar mais sobre programação. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.